Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por meio da nossa fé em Cristo, alcançamos a vitória sobre o mundo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, benzemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós lemos a palavra mundo na Bíblia, nós temos sempre que lembrar da escuridão e de tudo aquilo que envolve ela. O se sentir sozinho, o se sentir perdido, tudo aquilo que não satisfaz a nossa alma, o nosso corpo, a procura. E esse estado sempre de alerta, de busca. Então a escuridão é aquilo que nós vivemos desde o começo. E apenas Jesus Cristo pode tirar a gente deste lugar, porque o que nós precisamos é da luz. Nós não vamos sair do lugar que nós estamos. Nós vamos mudar a condição de quem nós somos. E é nesse processo de transformação que nós começamos a reconhecer e a admitir tudo aquilo que nós fizemos no passado de errado longe de Deus. Antes, a nossa vida era procurar o pecado, nós tínhamos satisfação no pecado. Se nós deixássemos de fazer o que todo mundo faz, é como se nós estivéssemos tirando a felicidade da nossa vida. Se você pegar por uma pessoa que ela não conhece ao Senhor e ela tem diversos vícios e diversos hábitos, eu digo, olha, por que você não para de fazer isso? Ela vai te justificar, poxa, mas isso é a única coisa boa que eu tenho. Tomar a minha cervejinha, comer o meu negocinho, fumar minha porcariazinha. E é sempre isso. É sempre buscando prazer no mundo. Por quê? Porque dentro de si, tudo que existe é escuridão e insatisfação. E quando nós começamos a alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, quando nós começamos, através da nossa fé em Jesus Cristo, ter um comportamento diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo influencia os nossos pensamentos e influenciando assim o nosso comportamento, ele muda. E nós começamos a refletir o amor através das nossas atitudes, como nós conversamos ontem. E essa passagem de hoje ela vem complementar, por isso a importância de todos os dias ler a palavra de Deus e ouvir os devocionais, porque cada vez mais a sua sabedoria aumenta, cada vez mais você entende a profundidade das coisas que são reveladas através da palavra de Deus. Se a gente vai lá em 1 João 5, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor diz assim: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, nessa carta do apóstolo João, olha o que ele disse sobre a fé e sobre o amor. Nós entendemos que Deus é o amor. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando nós amamos a Deus, qual é a outra coisa que Ele nos pede? Amar ao próximo como a ti mesmo. E como eu sei que o resultado da minha vida é amor? Porque eu obedeço os seus mandamentos. Mas na verdade esse obedecer aos mandamentos não é mais obedecer à lei fria da palavra, eu pegar os 10 mandamentos e eu pegar tudo aquilo que estava escrito. Mas o mandamento hoje, ele está escrito dentro de nós. No finzinho da passagem de ontem, nós lemos que se Deus está conosco e não nos incomoda, a sua presença ela é perfeita. Mas se Deus está conosco e a sua presença começa a incomodar, nós temos a certeza que Ele pode nos perdoar.
Então nós, quando estamos dentro desse processo de conversão, e pessoas convertidas convertem pessoas, pessoas que são cristãs só de palavras, que a boca e o coração não vivem aquilo que Deus coloca, elas não obedecem o mandamento de Deus, ou as instruções de Deus, ou a palavra de Deus. Essas pessoas, elas se rotulam como cristãs, mas no comportamento dela você não enxerga, o coração delas está longe do coração de Deus. Então nós conseguimos reconhecer os filhos de Deus, porque essas pessoas, elas amam uns aos outros e elas obedecem os mandamentos de Deus, que é aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de cada um. É o chamado de cada um, é o propósito de cada um. Às vezes confunde quando Deus pede para amar o próximo, se eu não consigo entender que o amor é a minha fé em movimento, é eu colocando Jesus para viver de novo através do meu modo de viver, colocando em prática as coisas que Ele ensinou para mim através da sua palavra, pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Tudo aquilo que Deus manda dentro do nosso coração, como eu sei o que Deus está me pedindo? Porque tudo que Deus pede, o resultado é paz. Tudo que o diabo coloca dentro do nosso pensamento, o resultado é confusão, é tribulação. Sempre você vai falar algo que de alguma forma vai gatilhar outras pessoas, vai machucar as outras pessoas, vai incomodar outras pessoas. Enquanto quando nós partilhamos o Evangelho, aquilo que o Espírito Santo tem, a outra pessoa, a princípio, ela pode receber aquilo de uma forma, entre aspas, negativa. Porque Deus, ele fala que a tristeza, segundo ele, e o que seria isso? Poxa, eu tô lendo a palavra de Deus e tô chateado comigo, eu tô decepcionado com as coisas que eu fazia, com a forma que eu vivia. Então essa é a tristeza segundo Deus, e ela produz o quê? Arrependimento. Só que a tristeza segundo o mundo é só culpa. Ah, eu fiz mesmo, todo mundo faz e tá bom. Eu não tenho algo que transforme, que fala, bom, eu não vou mais fazer isso. É por isso que uma pessoa que ela tem problema com droga ou problema com algum tipo de vício, porque ela vive no mundo e satisfaz com o mundo e procura o mundo e culpa as pessoas do mundo. Então para ela tá tudo bem, ela nunca vai conseguir sair disso. Porque para mim poder sair do mundo, eu preciso de alguém que é maior do que eu. Eu preciso de uma luz para mim poder reconhecer, para aquela dor dentro de mim poder parar. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Todo filho de Deus pode sair da escuridão. Então nós temos que entender o que é o filho de Deus mesmo. É todo aquele que obedece ao Espírito Santo. Como que eu começo a obedecer ao Espírito Santo? Através do arrependimento. Porque o que é o pecado? O pecado é a desobediência. Exemplo 1 de pecado que é muito fácil de entender. Adão e Eva lá no paraíso. Deus pediu uma única coisa. Olha, tá vendo essa árvore? Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Não comam desse fruto, porque os olhos de abrir, vocês vão começar a reconhecer o que é o mal. E o que eles foram lá e fizeram? Comeram o fruto. Desobedeceram a Deus. Quando Deus disse para eles não comerem aquilo, ele estava querendo negar alguma coisa ou eles queriam livrar essas pessoas da maldade? De conhecer a escuridão, de poder escolher se vai ficar de olhos fechados ou de olhos abertos. Então, às vezes, a gente quer ficar sabendo de tudo e conhecendo tudo e pulsane. Cara, aquilo que você não sabe, você não precisa esquecer. Aquilo que você não sabe, você não vai no psicólogo reclamar. Aquilo que você não sabe, você não fica pensando. Então, é muito melhor não saber as coisas. Se for para saber algo, que seja algo que esteja na Bíblia. Se for para contar algo que seja sobre a minha própria vida, a vida dos outros, pouco me importa. E nós temos que começar a colocar limites nas coisas, na nossa curiosidade. Ah, mas como eu coloco o limite? Primeiro, que isso são coisas do mundo. E o Filho de Deus pode vencer o mundo. Então, quem obedece o Espírito Santo vai sair do mundo. Vai sair desse comportamento destrutivo, vai sair do meio da tentação, vai sair no meio da tribulação. Todas essas coisas que eram comum da escuridão, elas vão deixar de existir. Vai sair o sentimento de vazio, o sentimento de abandono, o sentimento de busca.
eu vou conseguir amar as pessoas da forma correta. E aqui vem um ponto interessante. Sabemos que amamos os filhos de Deus. Então, eu amo quem? Os filhos de Deus. Como que eu posso entrar dentro de uma relação sem obedecer os mandamentos de Deus e falar para aquela pessoa eu te amo? Fazendo coraçãozinho, tirando foto e isso e aquilo, e sobe em altar e não sei o que. Dá um tempo, o que acontece? É uma família destruída. Por quê? Porque o cara é malvadão e a mulher não vale nada? Não, porque não existe amor sem Deus. Vocês subiram no altar tentando chamar, mas quando vocês desceram, vocês não levaram. Vocês já erraram na escolha inicial, que era só se apresentar para Deus como se fosse isso. Se a nossa vida ela não precisasse ter obediência. Olha o que ele está dizendo, você precisa obedecer os meus mandamentos. Você nem sabe quais são os mandamentos, não sabe o que é o Espírito Santo, teu marido não sabe o que é. E a gente nega a Deus no nosso comportamento dele mesmo. É fazendo o que todo mundo faz. Porque se eu faço o que uma pessoa do mundo, uma pessoa que não acredita em Deus ou acredita em outras religiões, o mesmo comportamento que eles têm, tem alguma coisa de errado comigo. Porque desde que eu conheço o Senhor, aquela pessoa que existia lá atrás, que eu escrevia nas poesias, que eu relatava nas palavras, que as pessoas conheciam, ela já não existe mais. Então, eu venci o mundo, mas venci porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou disciplinado, porque eu gastei mais... Não, foi pela misericórdia de Deus, mas para mim poder receber o perdão, eu tive que pedir, eu tive que me arrepender, eu tive que reconhecer, eu tive que primeiro entender o problema. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a entender o problema. Aquilo que era imaginação para nós deixa de ser. O mundo que antes parecia que não era um problema nenhum, ele começa a ser. As pessoas do mundo começam a ser um problema. E eu começo a entender que a minha vida inteira eu vivi no meio de um problema e eu era o problema e eu fazia parte de um problema. Só que na minha cabeça não. O dinheiro ia conseguir resolver o problema, o medicamento ia conseguir resolver o problema, eu encontrar a pessoa certa ia resolver o problema, se a minha família me amasse ia resolver o problema, se os meus pais não tivessem separado ia resolver o problema, e a gente sempre acha que alguma marca, alguma situação vai resolver. Ah, quando eu me formar, quando eu tiver a minha casa, quando eu sair de casa, quando eu encontrar alguém, quando eu isso, quando eu aquilo. Esses quando, eles não mudam nada. Você vai continuar na escuridão. A única coisa que vai acontecer é que você vai se posicionar geograficamente em outro lugar. Mas o mundo inteiro está na escuridão. Você pode ter mais oportunidades de se distrair, mas vai chegar uma hora que você vai enjoar daquilo. Você vai enjoar. Se eu pegar o prato de comida que você mais gosta e te servir todos os dias a partir de hoje, vai chegar um tempo que você não consegue mais ver. Então a insistência sobre aquilo que nós gostamos destrói o nosso amor. Porque o amor sem o perdão, ele nada suporta, ele nada espera, ele não consegue passar. Por quê? Porque nós na escuridão buscamos apenas os nossos próprios interesses. Assim, com a fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Ah, olha a fé de novo. Como que eu consigo ter fé? Lendo a palavra de Deus. Mas a palavra toda? Não. Ouvindo as palavras de Jesus Cristo. A fé é a base de tudo. Ontem nós falamos mais um pouquinho sobre a fé sem obras ser morta em si mesmo. Por isso que tem pessoas que não veem a sua vida sendo transformada, mesmo quando elas leem a palavra de Deus, porque elas não obedecem ao Senhor, elas não amam aos outros, elas não perdoam. Ela acha que todo mundo precisa perdoar ela, mas ela não precisa perdoar ninguém. E eu perdoar não é que o injusto venha a mim e me peça desculpa, mas eu reconheça que eu fiz parte dessa injustiça e eu libero o perdão. Os outros são os outros. Quem vive na escuridão, eu não posso esperar nada. Eu não posso esperar de pessoas do mundo que elas tenham os mesmos comportamentos que eu. Eu não posso esperar que elas tenham as virtudes de Deus. Eu não posso esperar que uma pessoa do mundo ela seja grata, que ela reconheça as coisas que eu faço, que ela saiba o meu valor, que ela entenda o que é o Senhor, que ela tenha respeito pela palavra de Deus, que ela tenha disciplina.
que ela tenha comprometimento, que ela tenha palavra, que ela não faça fofoca, que ela não minta. Tudo isso são coisas que vêm porque o Espírito Santo está comigo. Não são coisas que estão na nossa vontade. A nossa vontade não tem nada. Se você olhar a tua vontade, ela não tem nada. Você não consegue ter disciplina nas coisas que você faz. Você diz, eu vou começar uma academia. Paga a academia e não começa. Vou começar a ler a Bíblia. Lê uma folha e para. Vou ouvir o devocional. Quando melhora, já não faz mais. Vou ouvir louvor. Cara, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque é o pecado que está cegando. Você não passou o tempo necessário ao lado de Deus para que você aprenda o tamanho do teu erro. Porque sem arrependimento, não adianta batizar, não adianta ir na igreja. Enquanto a gente coloca a culpa nas outras pessoas, não adianta. Você vai continuar sendo derrotado pelo mundo. Então nós podemos, olha como a palavra deixa claro, a tua fé é a espada, a tua fé é aquilo que você pode usar contra tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que você não consegue dizer não. É justamente a nossa fé, é justamente a leitura, é justamente os teus pensamentos, eles estarem alinhados com o meu e você obedecer aquilo que eu coloco dentro do teu coração. Quem pode vencer o mundo? Isso é uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Como que nós vencemos o mundo? Como que nós saímos da escuridão? Como que nós nos convertemos? Através de Jesus Cristo, através da fé. Sempre que você ouvir a palavra fé, lembra a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Então eu preciso que as palavras de Jesus, elas entrem no meu ouvido, e elas habitem a minha mente, e elas venham parar dentro do meu coração, até o ponto que as minhas palavras, elas se tornem a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você pudesse anotar as coisas que você mais repete, o que você estaria escrevendo? Você estaria falando de Jesus? Ou você estaria falando de pessoas? Pessoas tomadas pelo Espírito Santo, elas falam de Jesus Cristo. Pessoas tomadas pelo mundo, elas falam de pessoas. Elas reclamam de pessoas, elas culpam pessoas. A vida dela é pessoas. Pessoas do mundo vivem apenas para sua família. Vivem apenas para os seus próprios interesses. Vivem apenas tentando agradar os outros e não tentando agradar a Deus. Porque Deus não existe na vida dessas pessoas. Se eu não obedeço àquele que para mim é tudo, de que eu valho? Se eu não consigo respeitar, não, Deus é tudo para mim, mas por que você não respeita o que Ele te fala? Por que o teu coração está incomodado e você continua fazendo errado? Por que Ele pede para perdoar e ao invés de perdoar você justifica? Por que você não é aquele que está ajudando a pregar ao invés de ser aquele que está ajudando a espalhar? As tuas palavras refletem o céu ou refletem o inferno? Porque se você só fala dessa vida, tudo que é desse mundo vai ficar nesse mundo. A gente não carrega nada daqui, eu não sei se você percebeu. Você já foi num velório de alguém? Levou alguma coisa? Não levou. Não levou. A única coisa que aquela pessoa estava levando é o amor que ela recebeu das pessoas e o amor que ela deu. Porque o amor, ele ecoa por toda a eternidade. Se a gente continua lá em 1 João 5, versículo 18 a 21, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo, e este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Então João, ele continua dizendo, primeiro que agora a gente entendeu o que é esse termo filhos de Deus. Para mim ser filhos de Deus, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. Eu tenho que renunciar à escuridão. Eu tenho fé suficiente para poder sair dela. Através da minha capacidade? Não, através da misericórdia de Deus.
Então, o que acontece? Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, não continuam bebendo, não continuam fumando, não continuam buscando pornografia, não continuam fazendo as coisas que depois que ele faz ele se sente sujo ou se arrepende. E isso não acontece porque eu sou melhor, isso acontece porque eu comecei a obedecer o Espírito Santo. Então, os meus pensamentos, eles já não me dizem, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso é necessário, isso é assim, se não for assim eu morro, se eu não tiver isso, eu não sei o que eu faço. E ele tira esse desespero de dentro de nós. Já não existe mais ansiedade, já não existe mais aflição, já não existe mais medo. Dentro de nós mora uma tranquilidade. Quer dizer que nós deixamos de ser pecadores? Não, nós sempre seremos, mas quer dizer que aquele pecado que antes fazia parte da nossa vida, antigamente quando eu saía no final de semana eu tinha que beber todos os dias que eu saía, e eu não conseguia, e às vezes você estava durante a semana em casa sentindo vontade também. Então eram coisas que participavam da nossa vida, vontade de, tô carente, tô com vontade disso, tô com não sei o quê, é sempre a gente resolvendo esse tipo de coisa que era cotidiana. E o que mudou? Hoje eu não tenho mais esses pensamentos. Por quê? Porque o dia todo ou eu passo louvando a Deus, ou eu passo ajudando uma pessoa, ou eu estou lendo a palavra, ou eu estou servindo, ou eu estou fazendo... O propósito da minha vida mudou. Antes eu servia o mundo. A minha vida era buscar pessoas, buscar dinheiro, buscar satisfação. E era só isso. Só que não tinha satisfação em nada disso. Cada vez a minha resistência a essas coisas aumentava e cada vez eu precisava ou beber mais ou fazer mais e sempre tinha que ser complementado as coisas. Isso não está certo. E hoje isso não participa mais da minha vida. E isso é uma verdade. Eu me tornei um filho de Deus através da fé? Sim. Louvado seja o Senhor por mesmo tudo que eu fiz no passado. Depois que eu me arrependi, que eu reconheci, que eu busquei a sua presença e obedeci o que ele pôs no meu coração, eu me tornei seu filho. Eu me tornei alguém que faz parte da família de Deus. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus, que eu escuto falar de Jesus, eu não estou mais ouvindo falar de alguém que é estranho. Quando eu escuto falar de Deus, quando eu escuto falar do reino, eu já não estou mais ouvindo falar de alguém que eu não conheço. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, o meu coração te sentiu. Isso foi o que Jó disse quando ele teve um encontro, porque se você olha a vida de Jó no começo, ele oferecia as coisas para Deus, ele tinha temor ao Senhor, mas foi a tribulação, foi tudo aquilo que ele passou que fez o poxa, Senhor, realmente hoje eu te conheço. Antes eu só imaginava o que você era, hoje eu te conheço. E por que eu consigo parar de ter esse comportamento? Porque o Filho de Deus os guarda. Se eu aceito viver longe de Deus, eu aceito viver sem a proteção de Deus. E esse mundo é de quem que nós vivemos? É do maligno. Se eu não estou com Deus, eu estou com quem? Eu estou com o diabo. Se eu continuo pecando, achando que se eu falar para você não fazer algumas dessas coisas, você diz que não consegue, é por quê? Porque da mesma forma que você pede para uma pessoa amar sem Deus, ela não consegue. Perdoar sem Deus machuca ela, isso incomoda ela, isso não está certo segundo a cabeça dela. Se você pede para uma pessoa que está com o diabo parar de pecar, porque o pecado é da mesma forma que Deus pede para a gente amar, o diabo pede para pecar. Então é impossível uma pessoa que está tomada pelo diabo deixar de pecar. Então, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não toca nelas. Quem faz a gente pecar? O maligno. Só existe dois lados, Deus e o diabo. De que lado que você está? Os seus comportamentos refletem a Jesus? As suas palavras refletem a quem? O resultado da sua vida hoje, do seu dia a dia, da forma que você gasta o tempo, está honrando ao Senhor ou não? Então você sabe por que você deseja, por que os teus pensamentos são assim, por que você pensa mal das pessoas, por que você julga, por que você não agradece. E se a gente não vigiar, e vigiar é o quê? É orar. Se eu estou orando, o diabo nem chega perto de mim. Se eu estou lendo a palavra de Deus, ele não chega perto de mim. Se eu estou ouvindo os louvores, ele não chega perto de mim. Se eu estou lá dentro da igreja, será que tem o Espírito Santo dentro da igreja?
Você acha que se um pastor ou um padre fizesse um culto, onde o interesse dele, não a vontade de Deus, estivesse pregando, não é porque ele está lendo a palavra de Deus, porque tem falsos mestres e falsos profetas. Eles estão ligados a Deus, mas são falsos, porque não foi Deus que mandou. E Deus fala, como que eu reconheço um falso profeta? Porque o que ele fala não acontece. Estou profetizando sobre a sua vida, bênçãos e milagres. Eu não profetizo nada sobre a vida de ninguém. Eu estou mostrando o caminho, e o caminho que eu mostro é um caminho onde você precisa caminhar. Não vai vir um milagre, não tem um plim-plim, não tem uma coisa, não tem nada. É dia a dia, é gastando tempo. Mas a forma que eu aprendi com Deus funciona. Porque para minha vida, que era um lixo, e sem Deus ela vai continuar sendo um lixo, conseguir encontrar algo bom e fazer algo bom para outras pessoas, maravilhoso, somente Jesus Cristo. Então nós aprendemos a reconhecer que o diabo está mais perto do que nós imaginamos. E com quem que o diabo conversa? Com quem conversa com ele. Porque se ele está pondo ideias erradas na tua cabeça e você não repreende, você fica ali batendo boquinha, fica ali alimentando, daqui um pouco você está abrindo rede social achando que é o Sherlock Holmes, pesquisando e fazendo e juntando e não sei o que, conversando. Meu sexto sentido. O sexto sentido é o diabo, viu? Porque Deus não tem sexto sentido, não. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Bom, olha de novo. O mundo todo. Nós vencemos o mundo. Nós saímos do mundo. O mundo é de quem? A escuridão de quem? É do diabo. Mas não sei o que. É uma pessoa boa. Existe pessoa boa ligada ao diabo? Você consegue imaginar o diabo fazendo bem para alguém? Ou ele tá ali iludindo, ele tá enganando, ele tá manipulando. Ele faz uma arapuca. Quando você vai fazer uma armadilha, o que você coloca? Você coloca uma comida. Aí a pessoa fala, nossa, uma comida, que gostoso. Olha, um marido, um varão, que gostoso. Vou ali comer aquela comidinha gostosa no meio da escuridão. Aí dá tudo errado. Nossa, o mundo ninguém presta. Essa cidade ninguém presta. Homem ninguém presta. Você só vive com gente da escuridão, você é a escuridão e tá aí reclamando do quê? O mundo inteiro é do maligno. Você tá certo quando fala que nesse lugar que você vive ninguém presta. Deus já veio e nos deu o entendimento. O que Deus nos deu? Entendimento. O que o Espírito Santo dá? Sabedoria. E esse entendimento é para quê? Para conhecermos o Deus verdadeiro. Não tem como eu chegar, não tem como eu entender, não tem como mudar, não tem como esse sentimento sair de mim conversando com outra pessoa, desabafando, acontecendo as coisas que eu quero. É só o conhecimento verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Então a minha fé me leva ao arrependimento. O meu arrependimento me faz a buscar a presença de Jesus Cristo. E eu vivo unido. Se eu estou unido com Deus, o diabo não chega perto de mim. Como que o diabo chega perto de mim? Através dos meus pensamentos. E o que os meus pensamentos fazem? Modifica os meus sentimentos. Por que eu sentia tristeza o tempo inteiro? Porque eu não acreditava em Deus. Eu não tinha um momento onde eu falava, bom, agora eu orei, o meu sentimento melhorou. Não, era só desgraça o tempo inteiro, desgraça o tempo inteiro. E hoje? Hoje eu não tenho mais oscilação de humor. Enquanto eu estou firme na palavra, enquanto eu guardei a palavra de Deus, enquanto eu estou praticando a sabedoria de Deus, meus sentimentos eles ficam estáveis, independente do que está acontecendo. Mas se por um minuto eu tenho alguma situação que dentro de mim eu não resolvi, aquilo pode se tornar um gatilho emocional. Por quê? Porque eu não revisitei, eu não entendi. Às vezes você tem raiva de uma pessoa, mas nunca parou para pensar naquilo, nunca deixou. E você só alimenta a raiva, você não entende. Poxa, eu também estou errado. Poxa, eu também não fiz o melhor. Poxa, eu também não fiz o certo. Poxa, eu preciso agradecer pelas coisas que eu tive, não pelo que eu não tive mais. E assim nós vamos mudando a nossa percepção do mundo com o entendimento de Deus verdadeiro. Por quê? Porque nós estamos unidos com Jesus. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. A vida eterna ela começa aqui. Só existe um Deus, é Jesus. Só existe uma pessoa que você vai orar, é para Jesus. Se você buscar qualquer um desses, olha o que ele fala. Meus filhinhos,
cuidado com os falsos deuses. Cuidado na onde você coloca a tua fé, na onde você coloca a tua esperança, onde você aponta a tua oração. Nós não precisamos de intercessores. Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, estou unido com Jesus, eu estou unido com Jesus, Jesus está comigo, faz sentido eu orar para a mãe de Jesus, para o santo José de não sei quem, para o santo A, B, C ou D, eu já estou unido com ele, eu estou tomado pelo Espírito Santo. Como que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, que já está com ele, que está com Jesus, que está com Deus Pai, vai orar para algo que está longe dele? Não tem sentido. Agora, uma pessoa que está na escuridão, que não entende, nunca viu Jesus, nunca sentiu Jesus, nunca se arrependeu e não conhece a palavra, não tem fé. Fé vem por ouvir a palavra e não por frequentar a igreja. Você pode ser 20 anos de igreja. Já leu a Bíblia inteira alguma vez? Ah, mas eu tenho mania de abrir, tenho mania de ficar rifando. Então, você está orando para quem? Você não consegue reconhecer a diferença de uma estátua de Deus, Você desculpa, não dá pra gente ter uma conversa direita aqui. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, que eu tenho certeza que você vai chegar a vencer o mundo e toda essa escuridão que já está dentro de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais. Que a sua fé possa fazer você obedecer a Deus, se arrepender primeiramente. Tudo começa no arrependimento. Encontre na Bíblia todo o teu pecado, encontre toda a tua escuridão, que aí sim você vai começar a valorizar a luz, vai começar a valorizar o sacrifício de Jesus, vai começar a valorizar os louvores, a palavra e tudo aquilo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.